Boa noite a todos. Vamos então começar a nossa reflexão. Independentemente de haver ostensividade mediúnica ou não, sabemos que nesse instante eu já me coloco numa câmara isolada para propiciar a canalização do que seja mais importante, do que seja melhor para todos nós. A redução do tempo, inclusive, é para isso, para favorecer que nós tenhamos um tempo concentrado, mais em termos de qualidade do que quantidade, porque as falas da espiritualidade sublime não vêm em termos de quantidade, mas de qualidade. Assim como reduzimos a palestra pública em tamanho, em extensão de tempo, estamos nivelando com a reunião de esclarecimento de terça-feira, que tem 1 hora de duração também nessa parte, vamos dizer, mais concentrada. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor e o Arcanjo Gabriel nos inspirem e nos protejam nessa ascese mística que nos conduz a Deus. Ainda que apenas fazendo o uso paradoxal do intelecto. Vocês já nos ouviram dizendo algumas vezes, e os guias espirituais mais ainda, ou seja, na maior parte das vezes eu mesmo falava em nome deles. E na literatura das tradições espirituais mais antigas da humanidade, nós temos essa... Eu gostaria, por favor, que alguém viesse aqui retirar esse relógio maior, por gentileza. O motivo é dispensável ser dito. O relógio que está sobre minha mesa. É só vir alguém aqui, Maísa ou Delano, retirar o relógio maior. Na literatura espiritual de que o intelecto ou a mente, recentemente inclusive na palestra de domingo, alguém provocou isso, que o intelecto ou a mente é um dos maiores escolhos ao processo de espiritualização. Houve quem comparasse a mente a um macaco pulando de galho em galho. Só que nós ocidentais temos uma perspectiva curiosa a respeito da mente. Graças a Deus, é a nossa última tábua de salvação, utilizarmos a lógica, a análise, o pensamento linear, pragmático, objetivo, para realizar o subjetivo, o imponderável, o que é extremamente complexo e profundo, porque é de natureza espiritual. Assim como em casos extremos, como nós também já falamos publicamente, de psicopatas, das poucas vezes, eu me lembro apenas de 2 episódios. Eu sugeri a psicopatas assumidos que me procuraram, não é? Eles não diziam, eu sou psicopata, apenas assumidos que, como pessoa sem sentimento, como pessoa completamente desprovida do sentido de consciência e culpa. Que disse nessas duas ocasiões, eu estava me dirigindo nas 2 ocasiões à pessoa inteligente, então disse que procurasse utilizar a inteligência a favor de desenvolver os sentimentos. Falava com uma pessoa nessa madrugada por sugestão dos bons espíritos, numa gravação enviada por e-mail a posteriori. Foi uma situação prosaica, simples. Ele havia nos passado um aniversário do seu filhinho, não é? Com a data errada. E entre os muitos amigos, né, que nós temos aqui no Salto Quântico. E quando o nosso pessoal de apoio nos anunciou, porque eu não conheço de cor as datas de aniversário de todos vocês, e os componentes das reuniões mediúnicas normalmente recebem as minhas congratulações por passagem de seu natalício, ou de cada um de vocês. Então, em alguns casos, eu peço também que integrantes da família sejam inclusos. E foi o caso desse garotinho, filho de um dos componentes da nossa instituição. Quando eu digo componentes das nossas reuniões mediúnicas. E esse que é o pai da criança me mandou uma mensagem pedindo desculpas, que ele havia, nas palavras dele, feito uma sacanagem com o nosso grupo, mandando a data errada. Então eu comentei com ele. Isso é porque é muito útil, é muito importante que nós tragamos a público, porque todos nós temos traços disso. Todos nós precisamos vigiar as nossas tendências ao egocentrismo
e a falta de sentimentos e respeito com terceiros. Pois bem, esse camarada que disse isso, não é? Eu fiz uma sacanagem, eu peço desculpas, eu troquei a data de aniversário da criança, etc. E então eu comentei com ele, não, você não, passando a data errada para duas amigas que me ajudam, Úrsula Rangel e Cristiane Carmelo, além de Delano, na maior parte das vezes, tem registros, né, eletrônicos, o calendário, e para que haja menos probabilidade de que o calendário de alguém fique disfuncional e eu não seja avisado. Muito bem. Ele disse, desculpe, foi uma sacanagem com vocês, passei a data errada, né? A data passou já há alguns dias, não é? Só para ninguém ficar catando quando foi a data. Eu sei que ninguém aqui tem esse propósito, mas para ninguém acidentalmente ficar procurando o que foi. Já tem alguns dias isso. Apenas hoje é que eu gravei para a pessoa, que eu não falo imediatamente com as pessoas, como vocês sabem. Então, eu disse, olha, os Espíritos pedem que eu fale com você a respeito disso. Não foi algo prosaico, nem foi uma sacanagem conosco, foi com seu filho. Você se esqueceu, se atrapalhou com a data de aniversário de um filho seu. Isso é um ato falho, nos dizeres de Freud. E nós sabemos que a mente inconsciente revela o campo emocional de nossas pessoas. Uma distração como essa, ou eu estava distraído e me confundi com a data de aniversário de um dos meus filhos. Vocês sabem que hoje ninguém tem 30, 40 filhos ou 15 filhos como no passado. Então, com poucos filhos, não faz sentido um pai ou uma mãe se atrapalhar com a data. Se atrapalha e corrige imediatamente, mas não por escrito enviar e não perceber que está enviando a data errada. Então eu comentei, no caso, esse é um companheiro heterossexual, homem heterossexual. Entre os homens heterossexuais, eis aí o grande desafio de nascer homem, posso dizer porque eu estou em organismo físico masculino. Nascer homem e, tornando mais aguda a experiência, homem heterossexual, há uma tendência a pessoa ficar extremamente externalizada, voltada para exatamente isso que falamos, o intelecto, o objetivo, o preciso, o concreto, o pragmático. E ficamos desconectados da seara íntima, o campo dos sentimentos, das intuições, etc, etc. A própria metáfora da genitália masculina externalizada e dos órgãos reprodutivos femininos voltados para dentro indicam que nós temos, em corpos de homens ou em corpos de mulheres, respectivamente, um convite a vivermos o mundo exterior ou o mundo interior mais intensivamente ou mais profundamente. Então, eu comentei que, segundo o totem que eu via nele, lembrando, o totem, algumas culturas utilizam as imagens arquetípicas, mitológicas, às vezes estereotipadas, por isso podem se fazer castradoras, mas de um modo geral vivificantes, elucidativas sobre os padrões psicológicos subjacentes àquele totem. Por exemplo, Jung um dia, na casa de 50 anos, quando ele se isolou durante 2 anos numa tribo primitiva da África, não por ser da África, mas por ser primitiva, localizada na África. Há regiões altamente civilizadas na África, como há regiões primitivas na Ásia, como já houve na Europa. Isso é completamente desimportante com relação a continente, muito menos com relação à raça. Jung, fazendo um estudo dessa tribo isolada, passou 2 anos nesse lugar e aprendeu o idioma local. E nessa tribo a cultura dava muita importância ao totem. Eles não conseguiam ver em Jung qual era o totem dele, até que um belo dia ele estava descendo, fazendo uma experiência de subir numa árvore, ou seja, ele mergulhava como um etnólogo, um antropólogo, ele como um psicólogo de profundidade, foi além do que se esperava dele como cientista. Etnólogos e antropólogos fazem mais isso, não é? Mergulhar inteiramente no universo estudado, social, civilizacional, cultural. Então, vivendo lá 2 anos, já tendo assimilado até o idioma local sem tradutor.
né? Inteligência extraordinária, porque na cada 50 anos, sem tradução, sem dicionário, alguém aprender, sem um professor, aprender um idioma novo, é realmente extraordinário, ainda que nós estejamos aludindo a um idioma primitivo, ou fazendo alusão a um idioma primitivo. E nesse momento, quando ele estava descendo dessa árvore, ou subindo, eu não me recordo ao certo se ele subia ou descia, os silvícolas, ou os, melhor dizendo, autóctones, né, aqueles nativos daquela região, começaram a bradar em conjunto, porque o insight foi coletivo, como é comum nas mentes pré-egóicas, nas civilizações pré-personais, como fala-se mais em inglês. Eles, ou seja, uma consciência partilhada, como um dia no futuro, quando chegarmos ao transpessoal, tem o pré-pessoal, o pessoal que é a faixa de ego, em que a maior parte da nossa civilização terrícola ocidental está imersa, e tem o transpessoal, que é a nossa meta como civilização e como indivíduos comprometidos com a busca da espiritualidade. Pois bem, assim como os anjos ou os seres muito evoluídos, para dar um exemplo, abrindo parênteses breves, antes de vir para cá, depois de passar 4 mensagens de caráter pessoal de Eugênia me levou através do que se chama de psicovidência viajoura, ou a clarividência à distância. He estudado isso desde Heine, o Dr. Heine da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, o século passado, estudou a clarividência como um fenômeno de enxergar, por exemplo, o conteúdo de cartas fechadas, ou ver algo à distância. É uma mistura de clarividência, psicovidência e telepatia. Isso foi muito levado a sério por agências de inteligência de ambos os lados na época da bipolarização do poder durante a Guerra Fria. Tanto soviéticos, na época da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como os Estados Unidos da América, trabalharam muito a parapsicologia para os americanos, a psicotrônica para os soviéticos, recursos que propiciassem a espionagem militar, para que arquivos secretos do outro lado pudessem ser devassados pelo lado inimigo. Na Rússia chegaram a transmitir da Sibéria para Moscou textos com 95% de acerto. Vocês imaginem, uma pessoa lendo um texto à distância, outra telepaticamente ligada a essa pessoa, reproduzindo o texto com 95% de acerto. Voltando. Então, nessa experiência com Eugênia, ela me propiciou adentrar a cidade que, pelo menos como eu capto, eles denominam Andrômeda. No alto de um espigão em formato de cogumelo, reúne-se um grupo de mestres espirituais com frequência, todos eles em torno de uma mesa redonda, para dar uma ideia de que não existe uma liderança definida claramente. Mateus Anacleto costuma assumir a função de mente que representa todas as demais, ou a inteligência diretriz e comunicadora das demais. Eugênia me leva até eles porque ela se sacrificou a descer mais, enquanto Mateus Anacleto permanece nessa faixa mais alta. Ouvindo então somente a voz dele, ele, em nome do grupo inteiro, falava, porque mentalmente eles estão em uníssono psíquico. Um fala em nome de todos e todos permanecem em contínuo estado de aquiescência. Aquiescência mútua a respeito de todos os tópicos que estão sendo ventilados, sejam aqueles que são articulados num discurso, como eu captava, sejam aqueles outros pensamentos, ideias, sentimentos ou blocos de pensamentos e ideias que nem sequer chegam a ser articulados e que eu capto porque eles querem que eu capte, ou aqueles outros que eles também não querem que eu capte, que partem apenas deles para eles mesmos e estão fazendo um debate psíquico em velocidade do pensamento que eu não tenho acesso, porque estão na faixa dos desencarnados em frequência muito alta. Assim como no nível da transpessoalidade, que é exatamente isso. Todos eles têm individualidades bem definidas. Não há uniformização, não há uma elisão da personalidade.
Existe, sim, uma compatibilidade, um aprofundamento das relações intrapessoais e interpessoais simultaneamente, porque como seres altamente integrados com seus fragmentos internos de personalidade, ou seja, personalidades que desenvolvem bem o seu processo de individuação no nível mais alto que o nosso normalmente, da Terra em média, sem dúvida alguma, mas também na relação entre eles, uma comunhão perfeita. 8 personalidades altamente desenvolvidas para a média evolutiva da Terra estavam assim em sinergia, de uma forma que nós não podemos compreender enquanto estamos encarnados normalmente, e assim como eles, que nem sequer são anjos ainda, são seres de uma faixa humana muito elevada em relação à média terrena, os primitivos também o fazem. Então, eu vou voltar ao caso do nosso companheiro ainda. Estamos apenas fazendo um parênteses importantes, como percebem. Assim como eles estão em uníssono mental, os primitivos também podem ter, mas no nível pré-egóico, eles não estão se dando conta que estão partilhando uma mesma psique tribal, como se fosse um inconsciente coletivo, uma mente coletiva daquela tribo. Por isso é fácil movimentos de sacrifício pessoal pela tribo, eles sequer pensam, assim como o braço que protege o rosto na hora, como um reflexo automático, não é? Impulso psicomotor automático de defesa, nós, quando vamos sofrer uma queda, imediatamente os braços protegem os órgãos vitais, da cabeça e do tronco. O mesmo com as pernas, ou seja, não houve um impulso altruístico do braço, o braço simplesmente obedece mecanicamente, se é que nós podemos usar a palavra mecânico para isso. Então, o mesmo acontece em tribos primitivas, assim como entre os insetos sociais, como biólogos entomologistas assim o notam, o sacrifício em comunidades como de formigas, vespas, abelhas, cupins, por a sua única mãe reprodutora, o único indivíduo que se reproduz afora. No caso das abelhas, por exemplo, 5 a 6 zangões, normalmente, no início do surgimento de uma colmeia, copulam com uma única fêmea que é madura sexualmente, amadurecida sexualmente, é adulta sexualmente, porque não podemos dizer que as outras não sejam adultas, apenas ficam atrofiadas no aparelho reprodutor, por conta de não terem sido alimentadas com a geleia real, e sim com a geleia, assim chamada pelos estudiosos de apicultura, enquanto as demais, as chamadas abelhas operárias, que são fêmeas estéreis, os órgãos reprodutivos ficam atrofiados por falta dessa geleia real. Isso nos traz ilustrações educativas importantíssimas, porque não há uma diferença substancial de natureza entre as abelhas operárias, que vivem apenas 80 dias, e a abelha rainha, assim chamada rainha por ser a única mãe reprodutora do grupo, e vive sempre muito protegida no centro da colmeia, e que tem função basicamente de gerar ovos. Apenas existe uma diferença entre elas, e uma foi alimentada com uma substância diferente. Logo, ela se torna superior em suas funções. Muito bem, da mesma forma nós podemos oferecer a nós mesmos uma substância superior de ideias, de reflexões, de oração, de leituras, de contato com pessoas que partilhem dos nossos ideais mais altos, para sairmos do ramerrão das experiências primitivas que ainda pervagam a nossa cultura terrena de hoje. Por exemplo, as conversações vulgares, depreciativas de terceiros ou autodepreciativas igualmente condenáveis, etc. Então, apenas os 5 ou 6 zangões que saem no voo nupcial têm oportunidade de copular com a tal da abelha-mãe, que é chamada abelha-rainha. Ela volta sozinha com o material espermático dos 5 ou 6 zangões. Eles são proibidos de retornar e morrem fora da colmeia, e ela sozinha, guardando numa vesícula aqueles espermas, vamos colocar assim, ou os espermatozoides daqueles 5 ou 6 zangões, passa os próximos 5 anos utilizando aquele reservatório de espermatozoides para se fertilizar durante 5 anos sem nunca mais copular. É bem curioso isso, não é? Há pessoas que funcionam psiquicamente assim, sem se darem conta. Se no reino animal nós vemos isso, imaginemos no nível humano,
como nós temos processos de fertilização mental e espiritual que nem de longe estamos próximos de compreender em sua completude. O trabalho mediúnico, por exemplo, é isso. A mente mediúnica é receptiva e há uma fertilização espiritual por parte dos guias espirituais. Os pais, biológicos ou não, fazem isso em relação a seus filhos. Os pais biológicos, por exemplo, são convidados a irem além da mera reprodução física. Eles devem fertilizarem-se entre si para gerarem estímulos evolutivos em seus filhos, um padrão educativo de formação, de estrutura de personalidade. Isso já é dito por Chico Xavier André Luiz em sua obra. E os pais adotivos, idem, os professores, idem, que funcionam como seres fertilizadores mental e espiritualmente em relação a seus alunos, alunas. Bem, quando eles viram Jung retornando, fechando parênteses entre parênteses, ou colchetes e chaves depois de parênteses, para fazer um pouco de humor com o português. Voltando agora para Jung, nós vamos fechar a chave só com terminar a história de Jung para voltar ao nosso amigo de origem. E também para falarmos sobre o tema básico, que agora está sendo a questão do intelecto a serviço da espiritualidade. Nossa, quase a gente se perde, né? Então, voltando, Jung estava descendo e todos, num uníssono, começaram a gritar a palavra naquele idioma primário: urso, urso, urso. Então ele perguntou: quem? Urso? Onde? O que foi? Você, seu totem, urso, você é um urso. Um homem forte, um homem agressivo, mas na dele. O urso, por exemplo, que é o totem da nacionalidade suíça, não por acaso a mesma da russa, a que fizemos referência há pouco, assim como da águia norte-americana, o mesmo totem da Alemanha nazista, o mesmo totem da Roma imperial. Será que é por acaso? Observemos as similaridades arquetípicas, querendo dizer, toda a estrutura de comportamento dessas culturas. Assim como Roma ao seu tempo foi uma nação imperialista, mas que teve o efeito de fertilizar, voltamos ao mesmo assunto da fertilização espiritual, fertilizar com conteúdo civilizatório superior, trazendo conteúdos da Grécia Antiga em termos de lógica, raciocínio e pragmatismo, o pragmatismo mais dele, os romanos, basicamente trazendo os romanos de si próprios e não só da Grécia Antiga, porque os romanos absorveram muito da filosofia grega e deram um desdobramento ou corolários, consequências de caráter pragmático. Os romanos trouxeram uma administração fora do normal para a época, uma logística urbana e de organização do Estado muito acima das manifestações de organização de sociedades da época. Os romanos levaram um direito, até hoje estudado em universidades de direito no mundo inteiro, o direito romano, para termos uma ideia do vanguardismo na época que o direito, a administração, a logística militar e a logística de cidades e mesmo a logística estatal existiam em termos de vanguarda, vanguarda do francês para a época. Retornando, a mesma coisa com o Império Sinistro, uma águia obscura que o Terceiro Reich assim utilizou como um símbolo do seu poderio. E o americano, que apresenta, sem dúvida alguma, uma série de distorções altamente destrutivas, mas que leva em seu bojo de influência cultural, seja por meio da música pop, do cinema, ou mesmo e principalmente através das relações comerciais que se tornam hoje hegemônicas. O sistema ocidental de livre mercado, lamentavelmente, não tem, ou felizmente, nada tem a ver com partidos de direita ou esquerda, totalitarismo ou expressões de democracia. Por isso temos que ter cuidados diversos, como o Prêmio Nobel da Paz de 2006 propôs que tivéssemos o cuidado de não utilizar a busca do lucro
pelo lucro e esquecermos questões sociais importantes, criando o conceito do negócio social. Muito importante, vale que todos pesquisem, para partirmos do mero assistencialismo estatal, o assistencialismo de perspectiva privada ou de origem privada, para gerarmos de fato ou estimularmos, fomentarmos a autossuficiência dos indivíduos, a dignificação de indivíduos como seres autônomos, no sentido de autônomos não que não possam ter um emprego, mas que possam ter um emprego, que haja empregabilidade, que haja a satisfação de suas necessidades básicas de modo próprio, sem a dependência de terceiros. É muito diferente isso da interdependência. Muito bem, nós temos no Brasil o totem do papagaio. Parece que nós falamos muito e fazemos pouco, né? Principalmente imitamos a fala de terceiros. Então o Brasil é uma réplica, lamentavelmente, dos Estados Unidos em muitos sentidos. Por isso que há tanto debate furioso contra os Estados Unidos aqui, porque nós somos semelhantes demais em vários sentidos. Basta que nós façamos um passeio breve pela Europa. E hoje, graças a Deus, não é necessário que tenhamos condições de viajar muito. Basta que nós acessemos pela internet ou que acompanhar por programas televisivos dessa natureza, como outras culturas estão muito distanciadas do modelo norte-americano. Mas entramos no shopping center do Brasil ou vamos a um mall norte-americano, que é um shopping center assim chamados lá, os shopping centers, nós vamos perceber uma semelhança atordoante. Viajamos para metrópoles norte-americanas e vamos depois a São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, e vemos também uma similaridade de padrão de comportamento assustadora. Então, voltando à questão, temos que descobrir o nosso totem. E eu disse àquele camarada, fechando chave, que o totem dele era um gato. O gatinho, uma gracinha, ele é fofo, não é? E ele, lembra do gato de botas? Wagner, você procura a imagem do gato de botas, aquela coisinha fofa. Ele, em certo momento, interpretado na dublagem em inglês por Antônio Bandeiras, latino, né? Em inglês, o Latin Lover é o equivalente a femme fatale do francês. A mulher arrasa quarteirão e, assim, o equivalente masculino seria o Latin Lover. Então, assim como a femme fatale, desculpe a pronúncia se não estiver correta em francês, a mulher fatal é perigosa porque ela não tem coração, o mesmo acontece com um gatinho fofinho, não é? Então, o machão, durão, grossão, como aquela fêmea rasa quarteirão, ambos, ou seja, para não sermos preconceituosos, existem nos dois lados. Eles estão agindo sem coração. E posso falar isso bem à vontade desse camarada que não identifiquei, de quem preservei a privacidade. Wagner, eu posso ver a tela aqui, se você achar a imagem do gatinho de botas, naquela carinha de coitadinho, não é? Olhe, pobre de mim, com os olhões grandões dos especialistas. Olha aí, que gracinha, não é? Coitado, que fofura. Você se lembra que ele faz essa carinha? Ele tem uma voz grave, sexy, ele anda se achando o máximo, né? Com uma espada enorme e tal. Mas quando está numa situação crítica, que ele não tem como enfrentar, ele abre os olhos bem grandões. A boquinha fica miúda, esconde os dentinhos e bota as patinhas no chapéu. Isso, segundo especialistas, é o chamado projeto bebê. O que é que nos causa a sensação de que fofura? É porque todos nós somos programados geneticamente a nos enternecermos com o que parece com bebês, para preservarmos a espécie. Então, o gatinho parece com o bebê. Os olhões, o narizinho, a boquinha. E quem se enternece mais? Mulheres. Por que será? Maternais, não é? O instinto da maternidade da mulher, que é tão mais forte que o de copular, que nos Estados Unidos eles levaram 18 anos, está perto de sair agora, um medicamento para ativar a sexualidade feminina. Expressiva parcela das mulheres casadas, já com filhos, desinteressam-se de sexo com os seus parceiros, porque afinal de contas elas instintivamente, eu estou falando instintivamente, já conseguiram o que queriam. O parceiro doou o esperma, elas já tiveram as crias, para que mais fazer sexo? Elas têm agora que concentrar suas energias nos bebês.
Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que isso, lamentavelmente, é um fato neurofisiológico. E enquanto, por exemplo, o Viagra, famosíssimo, né, e seus congêneres medicamentosos foi muito, o Viagra primeiramente, eu sei que é nome comercial, mas só para nós fazermos uma comunicação mais direta, foi muito mais fácil de criar, porque a sexualidade masculina é muito mais mecânica. Ative as regiões relacionadas à fisiologia genital e o cara facilmente funciona, né? É uma coisa mais mecânica. Para a mulher, tudo está no cérebro, muito mais do que no homem. Então nós temos que despertar uma série de mecanismos complexíssimos. E não se sabe ao certo, depois de 2 décadas, se esse medicamento vai ter efeito. Como as mulheres são complexas e profundas, como diz Eugênia, não é? Então, isso eu não estou sendo crítico, vocês percebem, não é? Eu estou criticando ou elogiando as mulheres? Bem, me parece mais elogioso do que crítico, embora eu sei que vocês saibam que isso faz com que os camaradas fiquem nervosos e comecem a procurar por outras plagas a satisfação de suas necessidades. Afinal de contas, eles não têm esse programa instintivo de cancelar o sexo, né? Depois de parirem, porque eles podem... Para o homem não custa muito, né? Uma gravidez, não é? Depois que ele fertilizou uma, vamos fertilizar outras. As pesquisas a respeito de sexualidade são exaustivamente convergentes na direção desse resultado. Homens têm mais desejo sexual que mulheres. O que nós sabemos empiricamente de sempre, e que por algumas feministas do passado era dito como preconceituoso, não é. Os homens, inclusive homens gays ou bissexuais, quem está em corpo de homem. Mulheres que nascem em corpo de homem também ficam mais sexualizadas, por conta de o organismo masculino ser mais voltado à cópula e o organismo feminino à maternidade, falando em termos animais e instintuais. Mas nós estamos em corpo de matéria, não é, amigos? Nós estamos em sinergia com nossos arcabouços biológicos animais, humanos também, mas em muitos aspectos animais. Estamos aí, vocês estão me ouvindo, eu estou falando aqui. Enquanto isso, nosso aparelho digestivo faz processos de digestão. Mesmo aqueles que comeram há mais tempo, lá está mais abaixo, na longa serpente do aparelho digestivo. Uma serpente, não é? Que come, não é? Ela só pensa em comer. O nosso lado reptiliano, o que mais há para se fazer a não ser comer e dormir, não é? Então o aparelho digestivo come e descansa, às vezes fica sem nem descansar. Se tiver comida, continua comendo. Então, enquanto tiver comida correndo ali, ele está trabalhando, não é? Ainda que mais lentamente quando a pessoa dorme, por isso o sono pode ser perturbado por conta disso também. Então, amigos, assim como os processos cardiorrespiratórios, alguém está pensando a respeito disso? E todos os movimentos microscópicos da corrente sanguínea, por exemplo? Alguém, por acaso, está fazendo uma coordenação consciente do seu complexíssimo sistema imunológico que começa nos intestinos e se distende pelo que nós imaginamos mais seja o sistema imunológico? Não é, 80% do sistema imunológico está no aparelho digestivo, nos 5 trilhões de bactérias do bem, que trabalham com aproximadas 5 trilhões de bactérias do mal. Tudo isso dentro da gente, viu, amigos? No nosso aparelho digestivo. E se distende por linfócitos, leucócitos, etc. Muito bem, ninguém coordena, nós somos seres complicadíssimos para o nosso entendimento consciente. Mas o mesmo se dá em nível psíquico, perdão. Voltando. Wagner, muito obrigado pelo gatinho que você colocou aí. Uma fofura, realmente, um perigo. Uma fofura e um perigo. Porque como os gatinhos só pensam em si. Posso falar desse companheiro porque ele tem um coração muito bom. Ele é um homem de bem. Como todos aqui, em sua esmagadora maioria, eu vejo pouco. É difícil encontrar pessoas fronteiriças nesse aspecto, de serem pessoas, vejo aqui, nas mulheres e nos homens, pessoas responsáveis, pessoas que estão tentando melhorar, cada uma com o seu conjunto de defeitos e limitações idiosincráticos, mas fazendo um esforço sincero por acertar. Então disse a esse camarada, nossa, vamos começar depois de 40 minutos, não é? Mais 35 minutos isso. Eu disse a ele, eu vejo você como um gato. O que aconteceu em você como um gato? Isso é muito frequente em homens heterossexuais, por isso é bom que a gente torne consciente. Você entendeu como um gatinho? O gatinho transforma a casa
em sua propriedade e os donos como apêndices que atendem às suas necessidades, que compõem, integram aquele sistema. A casa, minha casa, é claro. Né? É assim que o gato pensa. Então, ele disse para si mesmo emocionalmente: minha esposa é minha casa. Afinal de contas, ela faz aquele carinho gostoso, né? Que, né? Como o gatinho que abre as perninhas para ele fazer cócegazinhas na barriguinha, não é? O gatinho homem heterossexual gosta de cócegas em lugares mais discretos. Talvez de forma não tão discreta eles pedem ou revelam isso. Posso ficar à vontade porque eu estou em corpo de homem, então não estou falando mal do outro gênero, estou falando do meu gênero. Quando vocês ouvirem amigos homens heterossexuais, eu falando dos homens, eu fico bem à vontade por estar em corpo de homem. Não teria esse despudor de apresentar crítica ao masculino se eu não estivesse em corpo de homem e não me sentisse com identidade masculina, né? Muito bem, voltando. E o que acontece com os homens, porque têm uma psique tão extrovertida, mesmo que o cara seja introspectivo, caladão na dele, mas ele está voltado para fora. Olhar para o mundo externo, administrar a vida externa. Afinal de contas, afora, economia, política, trabalho, carro, futebol e mulher, o que mais existe? Mais ou menos isso, né? Para os mais primitivos, mulheres e futebol. Para os mais educados e sofisticados, aí começa a existir economia, profissão, depois política para alguns, depois ciência para outros e arte. Vamos deixar isso para minha mulher, não é? Isso é uma coisa para né? Eu não consigo me sensibilizar. Afinal de contas, para que existe a arte, se não para complicar as coisas desnecessariamente, não é? Por que pintar os carros, botar cores nos carros, como já citei tantas vezes, como Henry Ford disse, se todos podem ser pretos, não é? Então, se tudo pode ser preto no branco ou branco no preto, por que botar azul, verde e as cores intermediárias? Tanto é que quem sabe aqui, entre os homens heterossexuais, o que é fúcsia? Os meninos já me explicaram várias vezes, apesar de eu ser gay, amigos, e ai meu Deus, eu sei que eu sou gay. Eu não consigo gravar o que é fúcsia. Muito bem, é claro que há os metrosexuais, há os homens que trabalham com esferas profissionais fronteiriças entre masculino e feminino. Ótimo, temos que nos tornar andrógenos. Mas vocês sabem a diferença, só no vermelho, entre carmim, escarlate, púrpura, rosa, rosa pink. São gradações de vermelho, que tal? Pois bem, homem vê, vermelho ou azul, tá querendo complicar minha cabeça? Isso vai resolver nada de ninguém? Resolve sim. Num trabalho artístico isso é extremamente importante. E as gradações de vermelho simbolicamente podem representar o quanto de agressividade nós estamos exprimindo ou instilando nas pessoas. Olha só, gente. Ou seja, tem efeitos pragmáticos, né? Eu, como gay, posso explicar. Que maravilha. Fina, né? Intelectual, explicando as coisas. Só Benjamin, tem que só para fazer uma coisa dessa, rapaz. Eu sei que os rapazes mais raivosos vão estar assim, tem que ser mesmo. Não dá não. Para ser médio e trabalhar com essas coisas, ou uma mulher ou um não dá. Desculpem, amigos, o palavreado carregado, mas é para que os homens se desarmem um pouquinho. Eu reconheço, é verdade. Nós, mulheres e gays, temos alguns atributos a mais. Isso era para rir também. Muito bem, amigos. Então eu disse a esse camarada: o que acontece muitas vezes? Você está com um problema com o seu filho. O seu filho que é uma criança, que merece uma atenção toda especial. Porque, afinal de contas, seus filhos tomaram lugar, estão disputando espaço que é seu. Você é o gato, você é o dono da casa. A casa é a mulher, né? Então, é onde ele põe o gatinho, outro gatinho miudinho, menor, né? Onde ele coloca dentro, né? A casa e tudo que está em torno da casa. Que coisa horrível, né, amigos? Mas é mais ou menos o que o homem bem primitivo, adolescente, o que é uma mulher? A vagina e tudo que está em torno. Tanto é que alguns primitivos não são heterossexuais, são pansexuais. Então eu acredito que sejam buracossexuais. O que os receber, inclusive um furo feito numa bananeira, como teve a cara de pau de dizer publicamente, funciona. Então, animais de todas as espécies, seres humanos, quem ofereceu o buraquinho, tá bem, tá tudo bem, ok.
Olha, não é o que eu quero, não é a minha preferência, mas tudo bem, tudo bem. Então, isso é primitivo, né, amigos? São homens genitais. A maior parte dos homens não são assim. Na adolescência são inclinados a isso, mas não ficam assim, né? Alguns ficam a vida inteira porque ficam no retardo sexual da pré-adolescência ou adolescência. Não saem de lá, né? Mas os homens adultos começam a ter desejos mais refinados e fazem questão de que a mulher seja uma mulher não só atraente, ou seja, agrade-o esteticamente. Ele tem que se impressionar pelos olhos, porque alguns não, apague a luz, tá bom, não tem importância. Mulher, eu resolvo, apago a luz e são todas iguais. Amigos, eu já ouvi isso. Então não, ele quer se impressionar com os olhos. Outros mais refinados querem se impressionar com a inteligência da mulher. E outros ainda, com o coração e o caráter dela. Então eles podem começar, e há muitos homens assim, amigos. Tanto é que as famílias são mantidas, são alicerçadas dessa forma. A mulher pode não ser mais a gatinha que foi há 30 anos, mas é a mulher que é a cúmplice de sua existência, é a testemunha de sua vida e de seus dramas íntimos, é a grande sócia de seu destino e a sócia de sua paternidade, maternidade, é um fenômeno só. Então, basta ser menos importante o quanto ela está com os mamilos no lugar certo, etc. Porque ele tem outros interesses e isso, inclusive, erotiza. Se o homem é desenvolvido, e a maturidade traz isso para os homens, eles começam, a maior parte, não são todos, ou pelo menos vamos fazer a maior parte, uma parte deles, alguns jovens dizem, eu nunca vou deixar de ser primitivo assim, eu sei, vou me impressionar com o corpo da mulher desta forma. Bem, vamos voltar a falar sobre isso daqui a 20 ou 30 anos. A pessoa desenvolve outros interesses. E ele parte daquela ideia de que o sexo é muito mais agradável quando ele tem uma partilha intelectual, sentimental, moral, espiritual com a companheira. Isso não é coisa só de mulheres heterossexuais, isso é uma coisa do ser humano. Sejamos homens, mulheres, héteros, bissexuais, homossexuais, transgêneros, chega um momento em que nós não estamos mais pensando tanto em identidade sexual ou no que diz respeito à identidade sexual, aparência física. Então, se a mulher não está tão bem para um homem heterossexual, que bobagem, eu vou olhar para uma menininha só por causa do corpo? Não dá. É a mesma coisa que a gente dizer, olha só que sobremesa deliciosa, só açúcar. Não tem um pouco de um condimento, A pessoa se refina à medida que amadurece também, no paladar, à mesa. Muito bem. Foi o que eu propus a esse camarada, o que eu proponho a todos vocês. A todas vocês. É mais para os homens, mas também para as mulheres. Vigiar a área do que nós tornamos inconsciente. Como os homens jogam o sentimento para o inconsciente? Normalmente, trazê-lo à tona. Como nós trazemos à tona? Pedindo ajuda à companheira, falando, portanto, à esposa, à companheira, mulher heterossexual, que vai perceber isso com mais clareza. E, quanto possível, o próprio indivíduo, ele mesmo, um homem hétero que está trabalhando seus sentimentos, trazer à tona os sentimentos, observando o que ele pode mais facilmente, o externo, o seu comportamento. Então, eu disse a esse camarada, seu filho se aproximou de sua esposa no meio de uma conversa, hipoteticamente, e você imediatamente perdeu a graça de conversar com ela depois que o menino interrompeu a conversa. E, de repente, surgiu o impulso de checar os e-mails ali no smartphone. Eu lembrei do trabalho, etc. Ele tem todos os motivos para racionalizar o desinteresse da esposa. E ele ia brincar com o filho, ou então iria, tudo hipotético, ou iria levar o filho para ninar, levar até a cama, porque é uma criancinha pequena, e perdeu o interesse. Você pode ir hoje? Eu não estou com vontade de levar, não. A criança, eu me lembrei que eu tenho um trabalho atrasado aqui. Por que de repente surgiu esse desinteresse? Por que é que ele não olha? Ele deve trabalhar ao contrário, não só combater o que ele está fazendo de errado. Olhar para a esposa, em vez de perder o interesse, porque chegou outro cara, o outro homem, que saiu de dentro dela com o corpo inteiro e não só com um pedaço como eu. Vocês entenderam o que eu disse? Então, ele só fica um pedaço do corpo dele de vez em quando dentro dela. O outro saiu com o corpo inteiro de dentro dela, ficou lá dentro 9 meses. É muito. É um rival poderoso, amigos. A gente tem que pensar em nível assim, biológico, para a gente perceber o absurdo da coisa. É meu filho, não é um homem. É minha filha, não é uma mulher. E nós podemos dizer isso mesmo que não sejamos pais biológicos. Chega um momento que a gente tem que esquecer. Não interessa se é homem, mulher, hétero, homossexual. É minha responsabilidade essa pessoa.
Então, olhar para a esposa. De repente eu fiquei desinteressado por ela. Peraí, que esposa maravilhosa. Além de tudo, ela é amorosa, boa mãe e está agora dando assistência não ao filho dela, mas ao meu filho também. Então, agora, não só eu vou me admirar e olhar para o meu filho, que bom que meu filho, pensar assim como gato, meu filho tem uma mãe tão amorosa, zelosa, dando assistência, e depois ficar atento para participar da conversa, não contestar o que ela vai dizer, que é uma forma também de sabotar o processo e se vingar porque ela não está dando atenção a ele exclusiva. Então e não pode, não é? Os pais não devem contestar a fala de um ou outro na frente das crianças, a fala deve ficar a posteriori, entre os dois apenas. Então ele deve ficar atento porque muitas vezes a mãe ou o pai apresentando uma repreensão, tentando apresentar alguns argumentos para uma mente infantil ou juvenil, o outro pai, seja mãe ou pai, o outro parceiro, seja mãe ou pai, da paternidade, maternidade ou maternidade, paternidade, pode adicionar argumentos importantes para que aquela criança ou adolescente apreenda o que o pai ou a mãe, que está tomando a palavra principalmente, esteja dizendo. Podemos fazer isso em todos os sentidos, amigos. Eu acho que essa experiência foi muito importante para que nós tragamos para todos os princípios de ciúme, inveja. Eu não sinto inveja de ninguém. Algumas pessoas juram que não sentem inveja de ninguém para si mesmas, não é para os outros. Essa é uma das maiores dificuldades na nossa cultura, porque nós tratamos invejosos como pessoas do mal. Fulano é um invejoso, principalmente no universo da cultura infantil, invejosa, invejoso, não é? A inveja é um impulso emocional básico. Todas as pessoas sentem inveja, todas as pessoas sentem ciúme, todas as pessoas têm impulso territorialista. Isso começa no universo animal, perpetua-se no universo infantil e nós levamos vida adulta sempre. Não é competitiva a pessoa que bate no peito e diz eu sou competitivo e agressivo. Que bom que essa pessoa assume isso. Mas nós temos que reconhecer onde está a minha competitividade. Eu escondi tanto que eu não estou percebendo. Será que eu não estou competindo com a minha irmã biológica, eu como mulher, para ver se eu sou uma mulher mais despojada e mais espiritual e desapegada do que ela, não é? Ou será que eu estou disputando ainda até hoje se eu sou a mais atraente fisicamente para os homens? Isso é uma coisa mais primitiva, não é? Ou se eu estou com um marido mais poderoso, rico ou bonito? Ou se a minha carreira, sendo homem ou mulher, estou colocando a mulher porque nos homens é mais óbvio o comportamento competitivo, na minha opinião. Costuma-se dizer que as mulheres é que são divididas e competitivas, os homens são muito mais, não é? Apenas não ocultam isso de si. E as mulheres tentam disfarçar porque elas têm vergonha, de uma forma geral, da sua competitividade natural do ser humano. O que nós temos que fazer é botar a cooperação na frente da competição. O espírito de grupo, o espírito de lealdade tem que ser superior, esse espírito de união, integração. Nós começamos por fazer isso, nós contra eles, nós na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo espiritual, que é uma família, não importando se composta por integrantes de uma família consanguínea ou não, entendermos e distendermos o sentido de família. Jesus propôs isso, que familiares são aqueles que seguem a vontade do Pai. Quem está afinado com meu self, esses são meus familiares. Jung disse isso. Até metade da vida estamos presos à parentela biológica. Na segunda metade da vida, buscamos outra família, a família de afinidade. Podemos então estar com alguns parentes biológicos ou não. A tendência no processo de amadurecimento psicológico é nos desligarmos e distanciarmos parcialmente, é o geral e não totalmente, são casos de exceção, de parentes biológicos, embora, por exemplo, homossexuais costumem sofrer muito mais essa ruptura, ou pessoas que tomam caminhos muito contraconvencionais, porque os familiares que não são contraconvencionais ou não estão com estrutura para suportar alguém muito contraconvencional, vão arranjar todas as desculpas do mundo para eles próprios
para dizerem que não foi por causa da homossexualidade ou a postura contraconvencional do outro que elas se afastaram. É claro, seria muito difícil admitir isso para si, principalmente hoje, em que a homofobia está sendo demonizada em todos os ambientes de cultura, na ciência, no jornalismo, nos meios artísticos, nos meios acadêmicos. Está cada vez mais difícil sustentarem-se teses homofóbicas. Até mesmo no campo religioso, a discussão está ficando cada vez mais acirrada, embora esteja mais escancarada. Antigamente estava oculta, não só ocultada, não estava só oculta, como também estava cheia de lastros pseudo-morais, eram moralistas. Então, amigos, que nós tragamos todos os nossos aspectos menos felizes ao patamar da mente vígil, para que nós possamos administrar suas consequências, manifestações externas, e procurar, ao administrar, disciplinar o comportamento, tentar trazer os sentimentos àquele nível. Trazer os sentimentos à coerência com aquele comportamento. E, voltando ao caso daquele companheiro, isso é proposto pelos bons espíritos, usar falhas de amigos, ou de terceiros, ou de inimigos, para vermos as nossas próprias falhas. Mas o caso mais simples dele, não é? Então vamos lá, olhando para minha esposa e realmente sentir como eu sou sortudo, e não, poxa, como eu sou azarado, chegou outro cara aqui, está tomando atenção. Um homem adulto, uma pessoa engajada no processo espiritual não vai pensar isso conscientemente, mas inconscientemente, de forma automática, por cristalizações inconscientes desta vida e de outras, e mesmo por conta de seus automatismos fisiológicos animais, ele vai agir assim. Ele ou ela. Nesse assunto ou em outros. Alguém pode dizer, nossa, que coisa primitiva. E a gente pode ter uma coisa pior. Pode ter uma tendência viciosa pior. Então, eu estou trazendo uma situação, mas para que nós busquemos a nossa. Não para dizer, quem será esse? Nossa, coisa feia. Pois é, e as nossas feiuras? A feiura do amigo é a feiura dele. Feiura quer dizer espiritualmente para ele próprio. Mas não feiura para os outros, como acontecia nos grupos como acontece na metodologia de terapia de grupo, e como acontecia na metodologia, Eugênia fala muito sobre isso, da metodologia da confissão pública realizada nas igrejas do cristianismo primordial. Eugênia, por exemplo, nas 4 mensagens pessoais para 4 pessoas diferentes que ela passou hoje, antes de eu vir para cá, imediatamente antes de eu ter contato à distância, ela passou as 4 mensagens pessoais e depois me levou com a tal da psicovidência à distância para acompanhar a voz de Mateus Anacleto com aquele grupo. Pois bem, imediatamente antes, ela passou, como disse, 4 mensagens e mandou em bloco as 4 pessoas, uma está à distância e as outras 3 estão presentes na sala. As 4 receberam a mensagem íntima dirigida a cada uma das 4 pessoas. 3 homens e uma mulher. Interessante, eu gostei disso. Né? Um homem heterossexual, uma mulher heterossexual, 2 homens gays. Interessante, não é? A divisão foi bem equilibrada. Então, só para dar a ideia de que eles respeitam todos os psicotipos, todas as orientações. Quando fala orientação, não é que alguém orientou ou educou, não. É orientação que vem de dentro, uma orientação íntima. E não preferência ou escolha, opção sexual. Não. Quem faz escolha, olhe lá, são os bissexuais e não fazem. Porque eles se unem a uma pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo, e não sabem por que amam mais essa pessoa e não outra. Mesmo, por exemplo, às vezes, uma pessoa, para contar uma situação mais clara de que a pessoa não governa com clareza seus atos. Um bissexual pode dizer, claro que eu vou casar com a pessoa do sexo oposto. A sociedade homofóbica, a maior parte dos bissexuais castram suas almas para fazer isso. E alguns bissexuais têm audácia altamente meritória de entrarem num relacionamento homossexual porque suas almas pediram isso. Eu ouvi de um rapaz que eu abordei, ele foi muito honesto no início da década passada. Ele disse para mim, Benjamin, estou muito envaidecido de você ter me escolhido, mas eu não aguento os falatórios. Ele foi tão honesto, não é? Bem, eu acho que ele perdeu. Eu tenho a impressão que eu ganhei. Porque senão não teria estado condenando num relacionamento conjugal e que se perpetuou espiritualmente.
e com o Wagner. São relacionamentos muito superiores, tanto quando era físico, com Delano, como espiritual hoje, como hoje com Wagner, tem os dois aspectos. Bem, são muito superiores à experiência que eu poderia ter com este rapaz. E ele foi de muito boa índole e muita lisura. Ele foi transparente. Eu não aguento falatório, eu estou envaidecido, estou agradado sexualmente, ou seja, não era essa questão, e isso não se engana, né? A gente percebe. Mas eu não aguento. Não foi honesto com ele mesmo? Ele assumiu para si que a questão era essa. Então, amigos, observemos que todos nós devemos procurar. Onde é que eu estou borrando, amarelando? Não turbeis o vosso coração. Não temais. Nós somos muito movidos pelo medo. Ego é que nos instila o medo. O animal nos instila o medo. Nós precisamos ser o self que nos inspira a coragem. Não coragem no sentido de temeridade, que não é coragem, de arrostarmos riscos sem necessidade, mas sim de calcularmos o risco certo, mas nunca prostituirmos nossa consciência à base de conveniências do ego, da autoafirmação social. Isso é deprimente. Nós matamos nossas almas. Nós viramos zumbis sem ânimo. Ficamos depressivos. Desenvolvemos enfermidades porque esquecemos de viver o que somos em nossa natureza profunda. A nossa vocação profissional, a nossa identidade sexual, a nossa identidade espiritual. Porque alguns se afastam de serem médios. Não, é difícil, eu não posso. Não vou fazer isso. Não vou incorporar na mediúnica. Ai, meu Deus, e se eu me descontrolar? Estudemos e enfrentemos o medo. Não vou dizer que eu sou saltoquantista. Imagine se eu vou lá entrar, por exemplo, Zé que me contou um caso interessante de um sujeito, eu nem olhei a lista para saber se Zé está presente, mas eu sei que se ele tiver vai se sentir honrado para contar esse caso. Ele disse, Deus me livre lá, assistir uma palestra de Benjamin, todo mundo me vê lá, porque Benjamin é gay declarado, né? Bem, essa pessoa que disse isso a Zé faz shows de transformismo, se veste mulher. Vejam só o nível de incoerência da pessoa com ela mesma. Por isso que o salto quântico está, na nossa instituição, coalhado de heterossexuais conscientes, que não estão nem aí para isso. A primeira vez que eu fiz um workshop sobre homossexualidade, amigos, isso tem 5 anos. Os homossexuais do salto quântico, em massa, com algumas exceções, não foram a esse seminário. Apareceram um monte de heterossexuais que estavam interessados em saber como lidar com homossexuais. Porque todos conhecemos muitos homossexuais. E sabe o que era, amigos? Exatamente isso. Eu fiquei triste por perceber. Eu vou dar na pinta que eu quero saber coisas de homossexualidade, vai todo mundo pensar que eu sou gay. Engraçado, os héteros não pensaram isso, só os gays. E quando não foram, ficou mais na cara ainda. Vocês vejam. Mas olhem, posso falar, é um trabalho de alerta para os gays, porque existe o pânico gay. E se for descoberto, vão me escalpelar e me estripar em praça pública. É o terror, o pânico gay, que só homossexuais vão saber o que é. Principalmente homens homossexuais, mais do que mulheres homossexuais. Porque a mulher homossexual é uma excentricidade interessante. As mulheres logo ficam desarmadas, uma menos no mercado. E os homens ficam interessados. Curiosidade, quando você chamar sua companheira, me chame também, eu vou achar o máximo. Pelo menos eu toco uma sozinho enquanto vocês dois se tocam, eu vou achar muito sexy. Então fica todo mundo de repente desarmado. Que interessante, vocês são gays? Então o preconceito, acreditem, é muito menor com mulheres héteros, machismo de novo, do que como é que você nasce com um falo e não age como homem? Mulheres e homens pensam emocionalmente, ou seja, conclusões emocionais. É uma forma de pensar mais primitiva ou mais no campo simbólico das emoções. Lato sensu é uma forma de pensar. Assim, vou encerrar por aqui. A ideia foi fazermos exatamente 21h30. Eu creio que vocês percebem que foi uma palestra inspirada de forma muito direta, conduzida muito direta pelos bons espíritos. Peço desculpas pela necessidade de estar isolado, mas é o objetivo de eu ficar concentrado no que eles e elas querem que eu diga e não na interação mental com vocês, porque eu faço muita interação mental com a plateia, respondendo a questões que as pessoas estão apresentando, respondendo a desaforos também, desaforos absurdos. E aqui vocês vejam que as respostas ficam mais num plano espiritual
e muito mais fácil de ser assimilado, porque são eles a responderem, não eu. Então eu quero ser menos cada vez telepata, paranormal e cada vez mais médium deles e elas, os verdadeiros mestres. Um beijo enorme no coração de todos e até domingo, se Nosso Senhor e Nossa Senhora permitirem. Muito obrigado e agradecendo aos bons espíritos, eu os aplaudo igualmente.